Muito bem, boa noite meus amigos, boa noite meus queridos irmãos e irmãs. Maurício, olha para essa câmera mesmo. É uma alegria estar aqui com vocês nesta noite de adoração e de estudo da Palavra de Deus. Estamos no segundo episódio da série O Incomparável Jesus Cristo. E de fato, não há nada mais, não há ninguém mais importante, não há ninguém a que se comparar que Jesus Cristo. É a pessoa que se entregou por nós, tanto nos amou, e hoje tem uma mensagem especial para o seu coração, para a sua vida. Você crê nisso? Então eu quero orar com você neste momento, pedindo o Espírito Santo para que Ele ilumine a nossa mente e que não somente entendamos a sua palavra, mas que coloquemos em prática aquilo que formos aprender. E temos certeza que após este momento seremos daqui diferentes, renovados, porque a palavra de Deus assim o faz. Obrigado, Senhor, porque estamos mais uma vez tendo a oportunidade de ouvir a Tua voz. Eu ainda estou pregando em tempo de graça, a porta ainda está aberta a todos aqueles que se achegam a Ti, a todos aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. O Senhor hoje marcou um encontro conosco, marcou um encontro comigo e com todos os irmãos que aqui estão assistindo também a este culto. Não somente assistindo, mas participando dessa adoração. A Tua palavra já está aberta aqui, vamos começar a ler. São poucos versos, mas profundos demais. São poucas palavras, mas poderosas demais. Muito poderosas para a transformação de nossa mente e de nossa vida. Que o Senhor esteja no meio de nós, faça-se morada em nossos corações e que a Tua palavra não volte vazia. E eu creio que essa oração já foi atendida, porque foi feita no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos, eu estou aqui aberto a minha Bíblia em Lucas 18. Se você tem a sua Bíblia, abra em Lucas 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 9. Eu vou ler na nova versão transformadora. É uma parábola conhecida, e por ser conhecida, geralmente nós deixamos escapar algumas coisas. Muito bem, a parábola ela é dividida em algumas seções. Existe introdução, existe conclusão, existem dois personagens, então vamos atentar aos detalhes aqui e extrair aquilo que é mais importante, tá certo? Verso 9. Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola: àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e outro cobrador de impostos. Verso 11. O fariseu em pé fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana, Senhor, e dou dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos, que em outras versões, a maioria das versões é o publicano, ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu. Em vez disso, batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o publicano e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Jesus era mestre em arrancar máscaras. Desde os seus dias, os pretensiosos têm encontrado nele o poderoso desafio de se ver como na verdade são, sem as boas ações dos quais tanto gostamos, o serviço, a santidade, a perfeição e justiça, baseado em distorcidas avaliações próprias, né? E é Jesus quem conta a parábola, e ele conta a parábola para um público-alvo. E esse público-alvo nós vemos aqui no verso 9. Ele propôs essa parábola para aqueles que confiavam em si mesmos,
consideravam justos e, consequentemente, desprezavam os outros. Se considerar justo para aqueles homens era observar as exigências da lei, era observar as normas, os costumes. Esses indivíduos tinham um padrão de moral admirável, invejável, obedeciam à lei em sua plenitude, e são conhecidos como pessoas decentes. São aquelas pessoas que nós gostamos, né, de conviver. São aquelas pessoas que a gente gosta de ter aqui na igreja. E consequência disso, por desprezar, ou melhor, por se considerarem justos, uma justiça que na verdade não é a justiça verdadeira, eles desprezavam os outros. Um relacionamento confuso consigo mesmos, que consequentemente distorce o teu relacionamento com os outros e com Deus. Um relacionamento confuso com Deus, consigo mesmo e com os outros. E sua justiça própria os fazia naturalmente desprezar os outros que não empregavam tais esforços. Mas o que é ser justo para Deus? O que é ser justo para Deus? Essa é a pergunta que nós vamos responder e que Jesus responde com essa parábola. E a parábola acontece no templo. A Bíblia fala que 2 homens subiram ao templo. Eu queria que o Maurício colocasse agora a foto. Eu tive o privilégio de conhecer a parte, se eu não me engano, ocidental do templo, a parede externa do templo de Jerusalém, o templo de Herodes, que ainda está em pé. Fora disso, todo o resto do templo foi destruído pelos romanos no ano 70. E queria ver a foto do templo. Eu imagino que esse fariseu que foi orar ao templo, ele ia com toda a sua pompa, né, com sua manta. E eu imagino que um fariseu moderno de hoje, não diria que todos os judeus são fariseus, obviamente que não, mas um fariseu, um mestre da lei, né? Para quem não conhece, um fariseu, um mestre da lei, aquele que obedecia de forma estritamente à lei, e até mais do que a lei exige, né? E esse manto aqui que vocês estão vendo é o talit. O talit eles colocam sobre os ombros. Eu vou colocar aqui, uma licença. Muito bem, o talit, ele é colocado assim sobre os ombros. Existem essas pequenas aqui, outras maiores. Vocês podem ver na foto também alguns usando, né? Eles vão ao templo com essa manta. O que essa manta simboliza? Essas tranças que vocês estão vendo aqui simbolizam os códigos e todas as leis que eles deviam seguir. Essa manta sobre eles, até mesmo eles usam ela por dentro da camisa, e é como se a lei estivesse sobre eles. Eles de fato seguem à risca a lei, eles são muito exigentes em relação às normas e regras. Então eu imagino hoje um fariseu moderno, se fosse nos dias de hoje, colocaria o seu talit, a sua manta, colocaria também o kippá, que simboliza a reverência perante Deus, e faria aquela oração que chamaria a atenção de todas as pessoas, aquela oração invejável, aquela oração com palavras bonitas e rebuscadas. E aí está o templo. Até mesmo hoje, os fiéis, piedosos, judeus e outros também, oram por vários motivos, mas principalmente para a reconstrução do templo de Jerusalém e para a vinda do Messias. A vinda do Messias, né? Como Jesus para eles não é o Messias, eles estão esperando até hoje o Messias vir. E junto com o Messias virá então um tempo de paz, e os muçulmanos sairão da terra, porque depois dessa parede ali, quem que manda, quem que comanda ali, o território ali é dos muçulmanos, né? Isso para eles é um absurdo. Então, o fariseu, nós costumamos, né, pensar mal dos fariseus. Nós costumamos pensar assim, né, com maus olhos dos fariseus, mas na verdade nós gostamos dos fariseus, porque eles são bons, eles têm integridade, eles eram um modelo de piedade e virtude, cumpriram a integridade da Torá, eram o melhor do esforço humano, bons cidadãos, excelentes membros de igreja, observadores das regras e exigências, guardam o sábado, devolvem o dízimo, mas tudo isso
na busca de ganhar méritos com Deus, o que, na verdade, não acrescenta em nada na salvação em Cristo. E a sua oração? A oração do fariseu é a seguinte: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Em cada um de nós existem 3 pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos e a que Deus pensa que somos. Vez ou outra nos vemos preocupados com o que os outros pensam de nós. E acabamos frustrados porque entendemos que é impossível agradar os outros. É impossível agradar a todos. Em resposta a isso, para nos protegermos, nós assumimos uma autoestima tão elevada, para nos proteger dessa busca de agradar os outros, a gente faz o contrário. A gente assume uma autoestima elevada e a gente começa a dizer: eu sei quem eu sou, conheço as minhas qualidades, eu sou mais eu. Quem é você para dizer uma coisa e você sabe com quem está falando? Muitas vezes falamos isso, né? Você sabe com quem está falando? Quem é você para dizer alguma coisa? Mas na verdade o que realmente importa é aquilo que Deus pensa sobre você. A gente assume uma imagem tão boa de si, assumimos um orgulho espiritual tão grande, mas quando o Espírito sonda o coração, quando o Espírito Santo sonda o coração e conhece o que vai em nós, Ele não passa a mão na nossa cabeça. Aqueles que se consideram justos não refletem, não pensam sobre os seus pecados. Tal oração do fariseu, ele se apresenta sem qualquer preocupação verdadeira com aquilo que Deus faz ou é. Nossas palavras faltam expressões de louvor, de agradecimento, de verdadeira adoração. Ele não se concentra para falar o que ele é, mas o que ele não é. Por quê? Porque muitas vezes nós fazemos isso, é que nós nos escondemos de nós mesmos, da nossa realidade, para que não fiquemos enojados ante a realidade que somos. E na tentativa de preencher o vazio e inflar o nosso ego, desprezamos os outros, vivemos se comparando com outras pessoas, porque o ego nunca é saciado. E o que ele fazia? Aquele homem fazia ainda muito mais do que era pedido, muito mais do que era exigido pela lei. Ele jejuava 2 vezes por semana. A lei exigia um jejum somente no dia da expiação, ou seja, um jejum anual. Ele jejuava 2 vezes por semana. O dízimo era para ser dado somente aos cereais, do azeite, do vinho, mas ele dava o dízimo de tudo que tinha, fazia muito mais daquilo que era pedido. E realizamos todo tipo de coisas, não pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo em que impressione. Por outro lado, o publicano é o cobrador de impostos. O publicano é aquele homem desprezado pelos judeus. Geralmente era um judeu que estava a serviço de Roma. A Bíblia mesmo, ela relaciona o publicano, as histórias que o publicano aparece, ela relaciona o publicano com adúlteros, com traidores, com ladrões. O publicano é odiado. O publicano é marginalizado pela população. E ele está de cabeça baixa, humilhado, bate no peito. Na Bíblia, uma outra ocasião, o único outro caso que nós vemos que alguém bate no peito é diante da cruz, diante da morte de Jesus. Pessoas batendo no peito de tanta angústia. Aquele homem pecador estava tão angustiado com a sua realidade que ele bate no peito. Angústia de alma. Que contraste. O publicano está profundamente angustiado. E a Bíblia fala: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, que na verdade, a palavra misericórdia aqui no grego é hilaskomai, significa expiação. Ó Senhor, faça expiação por mim. Eles estavam no templo, lembrando que no templo era um lugar de sacrifício, um lugar de expiação.
O momento que eles estavam orando era o momento que o sacerdote, depois de ter feito o sacrifício, ele entrava no santuário, na parte interna do santuário, oferecer incensos, e lá fora, do lado de fora, os fiéis oravam: Senhor, faça expiação por mim. Sua oração é um grito do coração, sua oração é só uma frase, é muito curta, mas muito profunda. Ele saiu justificado, porque a justiça para Deus não está em nossos atos mais nobres, mas na imputação da sua justiça em nós. Não é o nosso desempenho que dá o veredito final. Assim que cremos, Deus imputa as suas ações, a sua justiça, as ações perfeitas de Cristo em nós, como se fosse nosso desempenho, como se fosse nossa ação, e nos adota como filhos. E ao olharmos para o alto, vemos a santidade de Deus, reconhecemos quem somos, olhamos para si, entendemos a nossa realidade, e agora olhamos para os outros com igualdade, olhamos para os outros como sendo iguais a nós, carecidos da glória de Deus. Quanto mais olho para Jesus, mais constrangido eu fico acerca de mim mesmo. Quanto mais eu vejo a Cristo, mais eu entendo sobre quem eu sou, sobre quem de fato eu sou. Por isso que Jesus é incomparável. Nele reconheço quem eu sou, tudo em mim é jogado por terra. Em Cristo, eu não posso esconder nada, eu sou eu. E quanto mais eu contemplo a Cristo, mais vejo as minhas imperfeições. O ideal se projeta para ainda mais longe. Quanto mais perto eu chego de Cristo, mais longe ele fica, mais o ideal vai ainda mais longe. Em Cristo, minhas ações mais nobres não são nada, não sobra nada em Cristo. Na cruz eu me igualo a todos, nele as máscaras caem, nele não há nada o que esconder. E a conclusão da parábola de Jesus deve ter irado seus devotos ouvintes, aqueles que confiavam em si mesmos, consideravam justos, deve ter irado todos eles, porque o fariseu, um piedoso judeu, e um publicano, um ganancioso publicano, sobe ao templo para orar, mas é o último que desce justificado. Por quê? O fariseu procurou estabelecer a justiça divina, a justiça própria, e portanto perdeu de vista a justiça divina. Ele olhou tanto para si mesmo, tanto para a sua justiça, que perdeu de vista a justiça divina. Por isso, quando eu olho cada vez mais para mim, quando eu olho para mim e não olho para Cristo, eu somente olho coisas boas. Quando eu olho para mim, mas não para Cristo, eu olho como sendo alguém que merece justiça, que merece salvação. Quando eu perco de vista a justiça divina, e perco de vista quem é Jesus, eu perco também a salvação. Jesus condena todo o elitismo religioso daqueles que se julgam melhores por causa de suas práticas religiosas. Por isso que o perfeccionismo religioso é divisível. Ele divide a igreja, ele divide as pessoas. Ele cria uma noção de que alguns na igreja são melhores que os outros. E nós temos roubado a glória que pertence a Deus. Temos roubado a glória que pertence a Deus. Meu amigo, se você é um bom ancião, um bom pastor, um bom pai, uma boa mãe, se você desenvolve os seus dons aqui na igreja, se você devolve o dízimo, guarda o sábado, faz todas aquelas coisinhas, né, aquela lista, se você faz tudo isso, meu amigo, não há nada em você, não há nenhuma virtude em você, nenhuma, e as glórias é para Deus. Nada disso vai garantir a salvação. Nós sabemos disso, quantas vezes ouvimos isso, mas ainda vivemos como se isso fosse verdade. Junto à cruz, todos descem no mesmo nível. Junto à cruz, todos descem no mesmo nível. A verdadeira santificação é crescente dependência de Deus, não independência dele. Olhe para a cruz e você será justificado. O que é ser justo? E assim eu encerro. O que é ser justo? Para o mundo, ser reto, ser justo,
é você ser um bom cidadão, seguir as normas da igreja, seguir as normas do governo, é você ser piedoso, fazer isso, fazer aquilo. Essa é a religião do mundo, é o que eu faço. Mas a religião do cristianismo, a religião de Jesus, é baseada naquilo que Ele faz. Naquilo que Ele faz. Ser justo para Deus é quando eu, em angústia de alma, em contrição, eu me humilho perante Ele, reconhecendo quem eu sou, e me prostro diante da cruz, e lá todos são feitos iguais. Eu sonho com um dia em que todos nós tratemos um ao outro com igualdade. Sonho com um dia em que todos nós, de fato, olhemos para Jesus, e assim o fazendo, mudamos totalmente a figura de quem nós somos e de quem os outros são. Por isso que Jesus é incomparável. Nele todas as coisas se desfalecem, tudo cai ao chão, tudo cai por terra, toda a pompa, toda a glória, toda a honra deste mundo cai por terra. Você quer ser justo? Quer ser justificado? Olhe para Cristo, olhe para teu Salvador. Eu convido mais uma vez a banda aqui, para cantarmos mais uma vez a música Ele é.
Geralmente, após nós lermos uma história como essa, é muito comum que a gente fale assim: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse fariseu. Fazendo assim, a gente se torna como ele, né? O que eu mais gosto nas histórias bíblicas, ainda mais a história que Jesus conta, é que eu tenho a oportunidade de me encontrar dentro da história. E é um convite, a história é sempre um convite a uma resposta àquilo que é proposto. É um convite a você entrar na história e responder ao apelo de Jesus. Por isso, eu convido a você, a Bíblia te convida, Jesus te convida agora a reconhecer a tua pecaminosidade, a olhar para Cristo e nele ver que você não é tão bom assim. Olhar para Cristo e ver que na verdade você está muito longe do ideal. Mas sabe, isso não é problema, porque somente a graça de Cristo que nos basta. Somente a graça de Cristo que importa. E não importa o que você vai pensar de você, o que os outros pensam de você. O que importa é que Deus pensa de você. Portanto, eu agora entro na história, e assim também você, me ajoelhando. E aqueles que estiverem aqui podem se ajoelhar também. E você em casa pode se ajoelhar. A gente está entrando na história agora. E com a sua mão direita, coloque a sua mão direita no peito, no seu coração. E lá dentro da sua alma, lá dentro, no fundo, eu espero que você tenha o mesmo sentimento que aquele homem pecador sentia. E nós oramos assim: nosso Deus e Pai, a Tua palavra é como flecha no nosso coração. Como é difícil, Senhor, como é difícil reconhecer, como é difícil enxergar que nós não somos tão bons como achávamos. Como é difícil olhar e ver a podridão que temos e que somos. Como é difícil entender que estamos cegos. Senhor, quando olhamos para Cristo, automaticamente é como um espelho. E o cenário não é bom. O cenário não é bonito, porque começamos a olhar as imperfeições que temos, aquilo que está no fundo da alma. O Senhor lê o que está no fundo da alma, o Teu Espírito sonda os corações, e diante dessa realidade nos sentimos enojados. E assim como aquele publicano, Senhor, isso aqui não é cena, isso aqui não é cena. Os Teus filhos estão ajoelhados, eu creio que estão. Existem dezenas de pessoas que estão ajoelhadas, pedindo o mesmo, pedindo a mesma coisa. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, faça expiação por nós. Expie os nossos pecados. Sonda o nosso coração. Dentro do Seu santuário, onde está o Seu sangue derramado, limpe, Senhor, com Teu sangue o nosso nome, o nome sujo que temos. Com Teu sangue purificador também, renove dentro de nós e coloque em nós um coração de carne. Crie em nós um coração puro. Quantas vezes, Senhor, nos preocupamos com o que os outros pensavam de nós, e para nos proteger disso, começamos a assumir uma autoestima tão elevada, assumimos uma altivez tão pecaminosa. Dividimos a igreja, dividimos as pessoas, porque desprezamos os outros que não são igual a nós, porque nós fazemos isso e aquilo outro.
perdendo de vista aquilo que Deus fez por nós. Nós mudamos a religião que é baseada no que Cristo faz, nós mudamos baseado naquilo que nós fazemos, e nós somos nada, nós somos menos que nada, somos pó. Nossa justiça é trapo de imundícia, e é urgente entender isso, é urgente. Mas agora, olhando para a cruz, todos os seus filhos olhando para a cruz, nos igualamos, o nível se iguala, todos somos iguais, as máscaras caem, tudo que somos cai por terra, tudo se desfalece, e a justiça que é tua é imputada em nós. O desempenho que é seu é imputado em nós. E merecidos, pecadores e podres, nós não merecemos, Senhor, mas por isso que o Senhor é incomparável. Essa é a nossa oração. Ser propício a nós. E sabemos que essa prece foi assinada no nome daquele que tanto nos amou e que se entregou por nós, e que mais uma vez hoje nos purifica de todo o pecado e sela o nosso nome para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Fica meu convite aqui para vocês estiverem conosco próximo domingo, próximo culto. Nós teremos o pastor Pedro mais uma vez refletindo conosco a palavra de Deus, e especificamente sobre a vida de Jesus. Nós estamos também à disposição para orar com você, para ouvir conselhos, enfim. Temos nossa equipe aqui, entre em contato conosco, nós estamos à disposição. Meus irmãos, vá em paz, tenha uma boa semana na graça de Deus, que o Espírito Santo te acompanhe todos os dias e todos os seus caminhos, e que o seu lar seja uma luz e seja um lugar de paz e harmonia, assim para você e para sua família e todos aqueles que nós amamos. Obrigado, amém.